Bom, então, a eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento, né? Ou seja, a corrente elétrica. Olha só, um condutor elétrico é constituído por uma rede de átomos, e esses átomos apresentam elétrons livres. Esses elétrons livres são desprendidos desses átomos de suas camadas de valência devido à ação da temperatura. Então vamos entender melhor como é que é isso. Nós temos aqui um condutor. Olha, uma coisa interessante é que a maioria das instalações elétricas, dos circuitos elétricos e principalmente eletrônicos, usam fios de cobre, né? Então, o cobre é um dos materiais mais frequentemente utilizados como nos condutores desses equipamentos. Então, vamos citar esse exemplo como sendo um fio de cobre, né? Já que algumas características que nós vamos abordar dependem do tipo de material de que o condutor é constituído, né? Então, o que é que nós podemos citar sobre o fio de cobre? Olha só. No interior dos fios de cobre, os átomos se conectam entre si em uma forma como essa aqui, ó, que nós chamamos de estrutura cristalina, né? Essa forma como os átomos se conectam no fio de cobre é chamada de estrutura cúbica de face centrada, né? Observe o que acontece aqui em cada face. Na face acima da forma cúbica, temos em cada vértice um átomo e no centro outro átomo, no centro da face. Isso se repete em todas as faces da estrutura cúbica, né? Conhecida como sendo cúbica de face centrada. Quero lembrar que os átomos não são bolinhas, né? Essas bolas aí aparecem apenas como esquema didático, né? Modelos didáticos que facilitam para que a gente possa compreender o funcionamento dessas coisas, né? Então, uma figura que exemplifica melhor essa estrutura é essa daqui, ó. Então, nós temos as bolinhas, tanto as cinzentas quanto as azuis, como sendo átomos de cobre, né? Veja que em cada face da estrutura cúbica nós temos um átomo no centro, né? Todos os lados da estrutura cúbica, né? Sobre o átomo de cobre, o que é que nós podemos dizer? Bom, no fio de cobre é uma estrutura bem fixada entre os átomos, né? Bem estruturada aqui. E isso faz com que o cobre adquira algumas propriedades importantes. E daí o porquê desse material ser utilizado como condutores, né? Vamos citar isso um pouco mais à frente. Então, o átomo de cobre ele tem 29 prótons e 29 elétrons. Nós sabemos nos estudos da eletricidade, né, lá na eletrostática mesmo, né, que quando a soma das quantidades de cargas positivas e negativas dá zero, ou melhor, quando a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas é a mesma, né, a soma dá zero. Porque a carga positiva tem o mesmo valor da negativa, porém com sinais contrários, né? Se nós unimos uma carga positiva com uma negativa no átomo, isso vai dar uma carga elétrica igual a zero. Portanto, esse átomo está eletricamente neutro, né? Bom, a última camada da estrutura atômica é a camada de valência. É exatamente na qual os elétrons se encontram mais distantes da região nuclear. Falando em linguagem colombiana, olha o que acontece. Esse F é a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão entre cargas elétricas. Mas como as cargas do núcleo são positivas e as da eletrosfera são negativas, sabemos que cargas elétricas de sinais contrários se atraem, sendo que quanto maior a distância entre essas cargas, mais fraca a força se torna, né? Por exemplo, se um elétron está 4 vezes mais distante do núcleo, 4 ao quadrado é 16, então a força se torna 16 vezes mais fraca, né? Se a carga elétrica ela está 2 vezes mais distante do núcleo, comparando com outra, né? 2 ao quadrado é 4, significa dizer que a força elétrica cai 4 vezes. Então, quanto mais distantes estiverem os elétrons do núcleo, a força de atração elétrica, a força de interação colombiana, ela será mais fraca, né? Aqui nós temos a carga do próton, a carga do elétron, a constante K0, 9 vezes 10 elevado a 9, né? Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E temos aqui a distância entre essas partículas e a força elétrica. Bom, então, consequentemente, como esses últimos elétrons da camada de valência estão distantes do núcleo, significa dizer que a força elétrica de atração do núcleo em relação ao elétron é bem mais fraca, né?
Olha só, devido à agitação térmica, né, os elétrons da última camada, que é chamada de camada de valência, eles são retirados de suas posições, eles são arrancados daqui, né, e ficam vagando aleatoriamente entre os espaços, entre os íons da rede. Então, e que íons são esses? Vamos entender aqui, olha só. Primeiro, o átomo de cobre, ele libera um elétron por átomo, né, que é o elétron livre, né? Observe na animação, uma vez que esse elétron seja extraído, ele se torna um elétron livre, significa dizer agora que o átomo ficou eletrizado, porque ele ficou com uma carga negativa a menos, portanto existe uma carga positiva sobrando. Se ele tem um excesso de carga positiva, ele está eletrizado positivamente, e nós chamamos isso de íon positivo. Portanto, um íon é um átomo que perdeu elétron ou que ganhou elétron. No caso aqui, ele perdeu, ficou positivo, né? Se o átomo tivesse ganhado um elétron, ele seria um íon negativo. Os átomos de cobre contribuem, né? Eles liberam apenas um elétron por átomo. Vamos ver como é que esses elétrons livres se comportam na estrutura cristalina ao longo de toda a extensão do fio condutor. Olha só essa animação aqui embaixo. Essas bolinhas verdes estão representando os elétrons livres, né? Os elétrons que foram extraídos das camadas dos átomos. Portanto, essas bolinhas cinzentas aqui da rede representam os íons, ou seja, os átomos que perderam seus elétrons. Então, nós podemos dizer que um fio condutor, basicamente, é formado por íons e elétrons livres, né? Então, veja que esses movimentos são aleatórios. Então, ele ocorre exatamente, o movimento dos elétrons livres, por causa da agitação térmica, né? Por causa do movimento térmico, em função da temperatura. E eles ficam, digamos assim, executando trajetórias, digamos assim, aleatórias, né? Executando trajetórias aleatórias ao longo do fio condutor. Para que a gente tenha uma ideia melhor como isso acontece, olha só. Em cada 1 centímetro cúbico, né? Para a gente entender melhor aqui, digamos que esse exemplo aqui da estrutura cristalina, né, já que é uma forma cúbica, né, fosse uma caixa, né? Se nós tivéssemos essa caixa com a largura de 1 centímetro, a altura de 1 centímetro e profundidade de 1 centímetro, então nós teríamos uma caixinha pequena de 1 centímetro cúbico, né? Dentro dessa caixinha, no fio de cobre, dentro de uma caixinha dessa dimensão, 1 centímetro cúbico, aqui no cobre, né? Nós encontraríamos 8,47 vezes 10 elevado a 22 elétrons livres. Ou melhor, olha só, isso aqui equivale a gente pegar essa vírgula e adiantar 22 casas para a direita, preenchendo com zeros. Esse número seria 84 septilhões e 700 sextilhões de elétrons livres em cada 1 centímetro cúbico, né? Isso quer dizer que isso é uma quantidade enorme, gigantesca de elétrons livres. Mas como o átomo de cobre libera apenas um elétron, significa dizer que em 1 centímetro cúbico de volume, nós temos essa mesma quantidade de átomos de cobre. Então veja que a quantidade de elétrons livres no condutor é imensa, né? Realmente muito grande. O alumínio já tem aqui um pouco mais do que isso, né? Um pouco mais que o dobro, né, da quantidade de elétrons livres, né? Existem materiais metálicos que liberam 2 elétrons, outros liberam 1, assim como o cobre e tudo mais. Temos aqui na prata a quantidade de elétrons livres por centímetro cúbico e o ferro. Pessoal, essas informações da tabela elas podem variar, tá? Elas podem variar com a temperatura, então, mas é dentro dessa magnitude aproximadamente a quantidade de elétrons livres, né? Essencialmente aqui no exemplo do cobre que eu falei para vocês, tá bom? Então, o que nós temos aqui é um movimento desordenado, completamente caótico ou aleatório dos elétrons livres no interior do condutor, que é formado por íons e elétrons livres, né? Vamos adiante. Bom, ainda dando continuidade, né, ao nosso estudo introdutório da corrente elétrica, olha só. O que será que acontece com o condutor se nós submetemos os terminais desse condutor a uma diferença de potencial elétrico, ou seja, uma tensão elétrica, né? DDP significa diferença de potencial elétrico, né? Como se nós ligássemos uma bateria no condutor. Bom, vamos precisar aqui de uma pilha, no caso seria a nossa fonte de tensão. Tem um DDP entre os seus terminais, né? Vamos precisar novamente do fio condutor.
e vamos ligar os terminais dessa pilha aos terminais do fio condutor. E vamos ver o que acontece. Então, ligamos aqui o fio do lado negativo da pilha e agora vamos ligar o fio do lado positivo. Bom, o primeiro efeito imediato, instantâneo que irá acontecer aqui é a formação de um campo elétrico, que eu vou representar para vocês aqui numa região um pouco bem clara aqui em amarelo. Pronto, está aí o campo elétrico, né? Veja que agora, diferente da parte anterior, aparece aqui tipo uma sombra em amarelo em torno do fio, em toda a sua extensão, né? Isso é uma maneira gráfica aqui para a gente entender que existe a presença de um campo de eletricidade, um campo elétrico, que é invisível aos nossos olhos, evidentemente, né? E que está sendo representado aqui na figura. Basicamente, nós podemos dizer que o campo elétrico tem a velocidade da luz, né? O campo elétrico se forma em toda a extensão do fio de um lado ao outro. Então, olha só. No momento em que um campo elétrico, que nós representamos pela letra E, se forma ao longo de toda a extensão do condutor, esse campo elétrico estará agindo sobre as cargas elétricas do condutor, mais precisamente sobre os elétrons livres, né? Como a gente acabou de ver na figura anterior, na animação, existem muitos elétrons livres ao longo de toda a extensão do condutor. Esses elétrons, em movimento aleatório, eles agora ficam submetidos à ação do campo elétrico. E qual é a consequência disso? É que quando o campo elétrico age sobre essas cargas, aparecerá sobre cada uma dessas cargas uma força elétrica, né? Então, F é a força elétrica, que nós medimos em Newton, que é a carga elétrica em Coulomb, no caso seria a carga de cada elétron, e E é o campo elétrico, né? Força e campo elétrico são grandezas vetoriais. Então, o campo elétrico, que se estende ao longo do fio, em todas as suas partes, né? Ele dá ordem a essas cargas, através da ação da força, para que elas entrem em movimento. Sendo que, como a carga é negativa, veja que aqui ela aparece em módulo, né? Então, o sentido do campo elétrico, o sentido do vetor campo elétrico, vai do positivo para o negativo e é contrário ao sentido da força elétrica, que vai do negativo para o positivo. Sempre que as cargas elétricas são negativas, força e campo apresentam sentidos opostos. Vamos ver uma figura que explica melhor essa situação. Olha aqui a animação. Por incrível que pareça, né, aqui está ocorrendo uma corrente elétrica, né? Vamos colocar de um lado aqui o polo positivo, né, que é o lado do fio ligado ao polo positivo da fonte. Do outro lado aqui o polo negativo, né? Veja que o campo elétrico ele parte das cargas positivas para as negativas, então do polo positivo para o negativo. Toda essa região aqui, ó, em sombra amarelada ao redor do fio, representa a presença do campo elétrico. E a força elétrica age no sentido contrário, já que essas bolinhas, que são os elétrons livres, estão executando o movimento no sentido contrário. Para que vocês compreendam e percebam que aqui existe a presença de uma corrente elétrica, vamos acompanhar as bolinhas por cores. Observa a bolinha vermelha, olha só, ela vem aqui, ó. Veja que o mouse está apontando aqui para a bolinha vermelha e ela está se deslocando ao longo do fio. Acontece que ela interage através de colisões. Olha a bolinha azul, olha essa bolinha azul aqui, ó. Ela vai sendo arrastada ao longo de toda a extensão do fio condutor. Veja o mouse apontando. E você pode observar as bolinhas aí de qualquer cor, né? Então, observa mais uma aqui, ó. Ela colide várias vezes com os íons, né? Ela interage aqui com os íons. E aí ela chega até outra extremidade do fio, né? Diferente da animação anterior, os elétrons estão sim se movendo ao longo do fio condutor em um só sentido. Aqui os elétrons estão sendo representados por bolinhas de cores diferentes, exatamente para que a gente possa analisar um por um e verificar que há um deslocamento, né? E como é que é isso? Agora sim, é um movimento ordenado, né? A ordem dada pela força elétrica, né? E funciona da seguinte forma. Imagine aqui o elétron na posição inicial, ele colide com essas regiões que são os íons dos átomos, em trajetórias aqui que não dá para saber como, e então ele interage e muda de direção e sentido e chega do outro lado, ocorrendo aqui o movimento de arrasto, né? Esse arrasto dos elétrons é proporcionado pela ação da força elétrica. Ou seja, todos esses elétrons agora estão em movimento ordenado, vindo do polo negativo para o positivo,
ao longo da extensão do condutor. Então, olha só o que é que nós podemos concluir aqui. Algumas informações bem importantes, né? Primeiro, essa velocidade de arrasto dos elétrons, claro que ela depende do tipo de material, né? Ela depende do quanto de corrente está atravessando o material. Ela depende também do diâmetro, a espessura do fio, né? Porque aí entra em conta dificuldades para a passagem da corrente, nós vamos falar sobre isso. E essas velocidades para assumir valores próximos disso aqui, 0,1 milímetro por segundo. Ora, significa dizer que o elétron demora um tempo para sair de uma extremidade do fio até chegar ao outro, né? Esses elétrons não são tão rápidos assim como muita gente pensava, né? Então, o que é rápido aqui, na verdade, é o campo elétrico, ele é imediato. Agora, os elétrons não, eles demoram um pouco, tá bom? Aqui está a velocidade, né? Um exemplo. Outra informação é que num fio de cobre de 10 metros, por exemplo, imagine um fio de cobre de 10 metros de comprimento, e que esse fio tenha 1 milímetro de diâmetro, de espessura, e que ele esteja sendo atravessado por uma corrente de 2 amperes. O que é que acontece? Os elétrons demorariam para vir de uma extremidade atravessando o condutor até chegar na outra extremidade, demorariam aproximadamente 28 horas. Ora, se um dia tem 24 horas, então para percorrer esse fio aqui da situação, demoraria mais que um dia, né? Para que esses elétrons, ao percorrer em suas trajetórias aqui, que nós não podemos determinar exatamente, né? Então eles demorariam esse tempo todo para atravessar de uma ponta a outra do fio condutor. Então veja que eles não são tão rápidos assim, né? E esses dados aqui eles foram obtidos de um cálculo, né? Foi feito o cálculo aproximado para que nós tivéssemos essas informações, né? Não dá para apresentar o cálculo aqui porque nossa aula é de um nível bem básico, tá bom? Veja bem, o campo elétrico se estabelece em torno do condutor instantaneamente, né? Então, coloquei aqui a velocidade da luz, porque é mais ou menos isso aí mesmo que ocorre, né? Quando o mesmo é submetido a uma DDP entre seus terminais, tá certo? O campo elétrico é instantâneo. As explicações abordadas aqui, elas tomam por base o modelo de Paul Drude, de 1900, né? Que foi um físico alemão, é um modelo clássico, tá certo? Muito fácil de entender, né? É claro que o estudo da corrente elétrica ele não para aqui. Então, existem estudos muito mais avançados, inclusive que incluem a mecânica quântica, né? E na mecânica quântica a gente vê algumas contradições relacionadas ao modelo de Drude, né? Bom, mas aí são estudos de nível bastante elevado. Não dá para a gente abordar aqui, relembrando que nós estamos no estudo de nível médio, tá? Apenas eu estou recheando um pouquinho mais de informações, né? Para que fique mais interessante o nosso estudo. Eu vou apagar essa região aqui, porque eu vou precisar desse espaço para mostrar para vocês uma outra figura e algumas outras informações nessa aula introdutória, tá? São muitas informações no estudo da corrente elétrica, mas eu vou tentar resumir aqui em poucas informações, apesar que já foram bastantes que eu falei, para que a gente possa dar continuidade no outro vídeo. Vamos ver. Então, observe. Nessa região aqui, eu vou representar uma situação prática de um circuito elétrico. Vamos precisar de uma fonte de tensão, no caso está aqui a pilha, né? Peguei a pilha emprestada aqui do canal Foco na Física, né? Vamos precisar aqui de uma lâmpada, então temos a lâmpada. Vamos precisar também de uma chave. Essa chave aqui é um interruptor, né? E nós vamos utilizá-la para verificar o circuito aberto, circuito fechado. Vamos fazer uma ligação entre essa chave e o polo negativo da pilha. Então, vou colocar aqui o fio preto, né? Como a gente observa. Em seguida, vamos ligar na outra extremidade da chave até um dos lados da lâmpada. Então, novamente aqui o fio preto, que está ligado ao polo negativo. E vamos utilizar aqui o outro extremo da lâmpada e ligar no polo positivo da pilha, né? Então, feito. Agora nós vamos ligar a chave e vamos ver o que é que ocorre, né, de imediato. Então, olha só. Você observa o seguinte, na hora que nós fechamos a chave, a lâmpada acende imediatamente, tá? Imediatamente. Isso acontece na prática no nosso dia a dia, né? Mas uma das primeiras coisas que eu quero que vocês observem, além aqui da região iluminada, é que ao redor do fio aparece aqui uma mancha clarinha, né? Amarelada, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó, que não tem a mancha agora e vai aparecer na hora que a lâmpada acende. Essa região aqui, em torno do fio que apareceu na nossa visão aqui,
é um símbolo gráfico, né? Uma maneira do desenho que eu coloquei para a gente representar a presença do campo elétrico, tá? Então, fiz essa mancha aqui para representar que forma-se um campo elétrico instantaneamente em toda a extensão do fio, passando por todas as etapas do circuito. Esse campo elétrico é tão rápido quanto a luz, então ele se forma de imediato. Porém, os elétrons que desencadeiam a corrente elétrica, eles não são tão velozes assim. Mas eu quero que vocês observem o seguinte detalhe. Vamos ver aqui sobre o filamento. Olha só. Aqui no filamento, claro, existem elétrons, né? Elétrons livres, inclusive. É um metal, né? Esses elétrons no filamento, imediatamente após o surgimento do campo elétrico, eles recebem a ordem para seguir o movimento que é a corrente elétrica. Então, esses elétrons, né, executam a corrente, causando o efeito Joule aqui e também o efeito luminoso, porque esse modelo de lâmpada é um modelo incandescente, né? Aquece bastante, mas também emite luz. Então, aqui nós temos a presença, por exemplo, do efeito luminoso. E esse efeito é imediato. Isso não quer dizer que os elétrons saíram aqui do polo negativo, da fonte de tensão, percorreram toda a extensão do fio instantaneamente e fizeram a lâmpada acender. O que ocorreu é que os elétrons que já estão aqui no filamento, no momento em que o circuito é fechado, eles recebem a ordem do campo elétrico sob a ação de uma força elétrica e ele já entra em movimento, né? Então, daí o porquê que a lâmpada acende instantaneamente. Então, vamos colocar aqui as cargas negativas saindo da fonte, né, da pilha. Olha o movimento dessa corrente aí. Então, essa flechinha com a bolinha negativa está representando o movimento dos elétrons ao longo de toda a extensão do fio, passando pelo filamento, sendo que o efeito Joule já ocorreu assim que o sistema foi acionado, porque não é necessário que os elétrons saiam do polo negativo e cheguem até lá para que o filamento possa emitir luz. Então, os elétrons que já estavam lá é que fazem isso, né? Então, aqui nós temos o retorno, né, da corrente ao polo negativo. Então, resumindo aqui, esse foi o sentido real da corrente elétrica, tá certo? As cargas negativas que se movem saindo do polo negativo, percorrendo todo o fio, voltando pelo polo positivo. E como é que seria, por exemplo, a corrente convencional? Quero destacar que a corrente convencional é imaginária, é apenas uma hipótese, uma suposição, na verdade, mas ela não é o que acontece na realidade, né? Então, vamos ver como é que seria o sentido convencional, o sentido imaginário da corrente. É como se fossem as cargas positivas que saíssem aqui, ó, do polo positivo, atravessasse toda a fiação e aí passaria pelo filamento, retornaria pelos contatos da lâmpada e percorreria todo o fio, passaria pela chave fechada e retornaria ao polo negativo. Bem, pessoal, eu procurei resumir ao máximo os argumentos, né? Não entrei em tantos detalhes aqui na explicação, mas as figuras falam por si, para que o nosso vídeo não fique muito extenso, tá? Mas é claro que nós teremos a continuidade disso aqui em outro vídeo, né? Será o vídeo parte 2 sobre a corrente elétrica. Eu quero agradecer a presença de todos que acompanharam até aqui a nossa videoaula de hoje, né? E não esqueça, aproveita e participa do nosso canal, se inscreve aí, tá? É muito legal. Sempre que tem mais pessoas aqui, a gente se sente mais ânimo até para desenvolver essas coisas, né? Isso é muito bom. Como sempre, Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Obrigado.